Isso. Muito obrigada pela mensagem, Maria Silva. Bom, nós vamos passar agora a mensagem principal desta noite. Desta forma, eu passo a palavra para Carlos Wieser e Vânia Martins. É com vocês. Boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer uma inversão. Geralmente eu dou a mensagem de abertura e a Vaninha faz o complemento. Hoje ela vai abrir a mensagem e eu faço o complemento. Tudo isso porque eu estou sem voz. Peguei uma gripe aí no final de semana, a voz desapareceu. O Carlos vai ler para mim uma parábola que se encontra em Lucas 10, no 25. A partir do 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando Jesus, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que é que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o mestre: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse: Jesus, mas quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, espancaram e se retiraram, deixando o homem meio morto. E por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo aquele homem, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando-se ao lugar e vendo o homem, passou de largo. Porém, um certo samaritano que ia de viagem chegou ao pé daquele homem e, vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-se azeite e vinho e, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro e disse: Cuida desse homem, e tudo que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. E Jesus perguntou: Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Então, não vou conseguir, mas aqui nessa mensagem do bom samaritano, a minha mãe contava muito essa parábola quando eu era criança. E eu sempre pensava nessa parábola de uma maneira como eu tinha que cuidar de alguém, do meu próximo, do meu vizinho, de algum familiar, quando alguém estava precisando de ajuda, e que eu devia prestar essa ajuda, socorrer quem estava precisando de socorro. Mas lendo mais vezes e outras interpretações dessa escritura, o próprio Jesus Cristo é o nosso bom samaritano. Cristo, nós somos aqueles que estão feridos, que estão machucados, maltratados, caídos, quase mortos às vezes, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Às vezes nós estamos realmente mal. E Cristo, ele faz muito bem esse papel de o bom samaritano, porque ele tem o poder de cura, ele pode vir até nós, atar as nossas feridas, ele pode nos carregar no colo, como aquele homem foi carregado, nos levar a algum lugar onde nós possamos ser alimentados e possamos ser cuidados. Então, Cristo, ele é o nosso Salvador. E ele tem esse poder de nos curar. Ele é o nosso Salvador porque ele cura os nossos pecados. Ele pode apagar os nossos pecados. Mas ele também tem o poder de cura,
que Ele nos ama, Ele se deixou morrer por causa do amor que Ele tem por nós. Então, essa passagem é muito significativa para mim, porque eu consigo ver Cristo cuidando de mim, cuidando de cada um de vocês individualmente, dando aquilo que vocês precisam. Então, o que que nós precisamos fazer é buscar o Salvador, ir até Ele, para que Ele possa nos curar, nos ajudar em toda e qualquer situação que nos encontremos. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar com vocês hoje, porque a minha voz não permite que eu fale mais. Eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Estimados amigos, amigas, sejam todos bem-vindos. A Angélica, que está pela primeira vez conosco lá de Lavras, Tiago de Joinville. E se porventura tem alguém que está conosco pela primeira vez, pode se apresentar. Pode dizer seu nome, sua cidade, como ficou sabendo no nosso estudo. Temos mais alguém que está conosco pela primeira vez? Carla de Lavras. Seja bem-vinda, Carla Silva Teixeira. Estivemos juntos na sexta-feira. Maravilha. Segunda vez, Silvana Gonçalves. Seja bem-vinda também. Estimados amigos, o Tiago de São Paulo conheceu através do evento do Zé. Parabéns. Hoje, eu fui até Sorocaba e participei do Alto Impacto Empresarial com José Roberto Marques. E parte do seu treinamento, parte do seu conteúdo, parte da sua mentoria, ele fala sobre as 7 riquezas do homem ou as 7 riquezas da mulher. E acredito eu que talvez alguns dos senhores e das senhoras já ouviram essa exposição do Zé Roberto, ou talvez eu mesmo já tratei desse assunto, mas eu gostaria de abordar pelo menos as 3 primeiras hoje. Não vamos aqui ter tempo suficiente para abordar as 7. E vamos ter um momento também de interação, onde eu vou pedir a participação dos amigos. Das 7 riquezas que o Zé Roberto apresenta, quem sabe dizer qual é a primeira? Quem souber qual é a primeira, pode abrir o microfone e falar. Família? Família, amigão. Deixa eu ver aqui na listinha, vou pegar minha cola. A família é a número 2. Está bem pertinho, hein? É o Antes da corpo? família, vem. É o físico? O físico é o 3. Vocês estão bem É pertinho. Deus. É Deus. Eu Quem que coloquei falou? Deus, Quem que falou Deus, hein? Silvana. Silvana Gonçalves, Cássia Marques. Então, de fato, gente, vocês falaram, e a família, sim, a saúde, sim, mas quando a gente abre a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, o que que o Senhor disse lá nos 10 mandamentos? Amará a Deus acima de todas as coisas. Então, eu queria dizer aos amigos e às amigas que Deus é a base de tudo, conforme vocês acabaram de postar aí no grupo. Por quê? Certa vez chegaram para o Salvador e perguntaram para ele: Senhor, nós vimos que tem João Batista que está fazendo discípulos lá também. E ele disse: quem não é contra nós é por nós. Ou seja, o Senhor, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, sempre coloca-se numa situação e numa condição de ser o nosso Pai, o nosso Consolador, o nosso Galardoador, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Ou seja, aquele que literalmente, conforme diz lá na Bíblia, faz como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo da asa e fica cuidando, protegendo, orientando, guiando, acolhendo. Então, alguém vai dizer, mas eu conheço gente que não acredita em Deus e prospera, progride. Pode até prosperar e progredir por um tempo, sabia? Mas, de repente, a queda vem
e conforme diz lá na Bíblia, ele caiu e grande foi a sua queda. Mas se você quer ter uma condição de perenidade, de prosperidade, de continuidade, você precisa reconhecer a fonte de onde as suas bênçãos vêm. Tendo dito isso, gente, eu queria que cada um começasse a agradecer mais as bênçãos que Deus tem depositado na sua vida. Porque quer queira, quer não, às vezes, a gente, conforme muito bem falou a Maria Silva, a gente está numa correria desesperada, e tem que cuidar da profissão, e da carreira, e da família, e dos filhos. São tantos afazeres que o Senhor acaba ficando num segundo plano. Mas temos que ter essa consciência de ter Deus como prioridade na nossa vida. Queria agora ouvir dos amigos e das amigas aqui quais são algumas atitudes ou algumas ações que nós podemos fazer que demonstram que Deus vem primeiro na nossa vida. Pode abrir o microfone e compartilhar. Gratidão. Gratidão, muito bem, Silvana. Perdão, Perdão, foi uma das aulas que a Vaninha deu, muito boa por sinal. Orar logo quando acordar, né? Primeira coisa do dia. Oração, ou seja, uma conexão, uma comunhão com Deus. Estar em prontidão para Deus. Ficar de prontidão para servir, conforme a Vânia leu a história do bom samaritano. Reconhecer Jesus Cristo como nosso Salvador. Reconhecer, ou seja, quando lemos a Bíblia, está lá que o Salvador é o nosso Mestre, é o nosso Salvador, o Redentor, e reconhecemos assim. Prioridades. Colocar Deus como prioridade, ele sempre vai estar em primeiro lugar. Muito bem. Eu contei a história aqui de um amigo meu que recebeu um ingresso para ir numa corrida de Fórmula 1 lá em Interlagos. Acontece que ele já tinha um chamado na igreja e ele agradeceu o chamado, o convite e disse: Mas eu tenho já um compromisso com Deus. Ele estava colocando Deus acima dos seus prazeres, passeios, amizades e outros interesses. Muito bem, Ivan. Caridade. Caridade, Cássia Marques. Nós estamos a serviço do próximo. A Vaninha acabou de ler a respeito de servir o próximo, e tem uma passagem do livro de Mórmon. Não sei se todos aqui conhecem o livro de Mórmon, mas você, Angélica, que está chegando hoje, também o Tiago, caso você desejar receber o livro de Mórmon, pode pedir para a Júlia, ela te dá de presente. Tem um versículo aqui do livro de Mórmon que diz o seguinte, está lá em Mosias. E agora vos digo que quando estáis a serviço do seu próximo, estáis somente a serviço de Deus. Não é bonita essa passagem, gente? A Vânia contou certa vez numa das nossas aulas que ela foi inspirada a fazer uma compra para uma senhorinha doente, enferma, abandonada, meio carente, necessitada. E ela, a princípio, rejeitou, recusou, não estava com aquela disposição. Mas a inspiração veio uma segunda, uma terceira vez, e ela foi fazer a compra para aquela senhorinha. Enquanto ela estava dirigindo o carro para lá, ela teve uma sensação muito nítida. Eu estou levando essa compra como se eu estivesse levando para o próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ela soube interpretar exatamente essa passagem aqui. Quando estás a serviço do próximo, estás somente a serviço do próprio Senhor. Bom, então, essa é a nossa primeira riqueza. E por que será que está acima da família, hein? Conta para mim agora. Porque Deus é a razão da nossa existência. Muito bem. Porque sem Porque ele nenhuma família se sustenta de pé, né? Ok. Porque Deus é a fonte primordial,
é a base de toda a estrutura familiar, é a base de toda a estrutura que só leva ao bem, né? Muito bem. Mais algum Porque, comentário? porque até a família passa, mas a palavra dele não, né? Excelente. Então, se nós quisermos e pretendemos ter uma família eterna, com harmonia, ter uma família que está unida no Evangelho, nós primeiro criamos a base, primeiro criamos o fundamento espiritual da fé e daí construímos em cima daquele alicerce. Eu relatei para os amigos certa vez que quando eu era criança, meus pais com 7 filhos diziam naquela época que tinha muita maldade no mundo e que as pessoas estavam perdendo o senso entre o bem e o mal, princípios e valores, e eles buscaram a fé para manter a família unida. Então, pode ver, eles estavam preocupados com a família? Sim. Mas qual que foi a base que eles foram buscar? A fé. E em cima, sobre aquele alicerce da fé, é que eles então construíram a riqueza, por assim dizer, da família. E, lamentavelmente, vocês são testemunhas disso, hoje a família, mundialmente falando, está sob ameaça. Lamentavelmente, nós somos vítimas, mundialmente falando, de narrativas, de costumes, de influências. E se você não tiver muito bem sintonizado e, ao mesmo tempo, concentrado e, ao mesmo tempo, alicerçado no Evangelho da Fé, você vai ficar uma pessoa vulnerável. Você vai ficar, como podemos dizer, uma presa fácil para o inimigo te derrubar. Quando eu estava namorando essa moça bonita aqui, morávamos lá em Curitiba e fomos assistir uma palestra para aqueles que estavam se preparando para o casamento. E o palestrante falou algo que já passaram mais de 40 anos, nunca mais esqueci, que o relacionamento de duas pessoas que vão casar está baseado na fé e no amor. Fé e amor a Deus e fé e amor um pelo outro. E daí ele completou: qualquer união que estiver fundamentada na fé em Deus, amor em Deus, fé e amor um no outro, vai ter uma relação duradoura. Vai ser um casamento eterno. Mas se não houver amor, nem fé perante Deus e perante um ao outro, nenhuma relação é duradoura. Então, lamentavelmente, o que a gente vê hoje são conveniências. As pessoas se unem, ficam um tempo juntos, daí por qualquer desavença, desentendimento, qualquer situação, um revés que aconteça, cada um pega suas trouxinhas, suas malas e vão para um canto e vão para o outro. Então, nós temos que entender que a família foi designada e primeiramente formada por quem, quando e onde. Quem quer me responder? Deus? Foi designado, instituído por Deus, tá certo, Silvana? E onde que aconteceu tudo isso, hein? Onde? É. A Bíblia diz que tem um lugar lá que aconteceu tudo isso. No Jardim do Éden. Lá na Santiago, aconteceu tudo lá no Jardim do Éden. Ou seja, está escrito lá, o que Deus uniu, que o homem não separe. Então, a intenção, o plano eterno do Senhor foi que literalmente a família se transformasse numa família eterna. Então, desde a sua origem, desde o início, esse foi o plano de Deus. E o Senhor assim designou, orientou, e ao longo das décadas, séculos, dos milênios, sempre foi renovado. Então, a separação existe, lamentavelmente. Eu acho que vocês têm amigos, às vezes familiares. Eu tenho amigos, às vezes familiares, porque situações totalmente fora de controle levaram a uma separação. Mas o plano de Deus
é para que seja mantida essa relação. E alguém vai dizer, e a relação do casamento é uma relação fácil? Pode abrir o seu microfone e responder para mim. Não, não é. Quem foi a corajosa que falou aí? Silvana. A Silvana, uma moça corajosa. E eu endosso, Silvana, as suas palavras. A relação do casamento, a relação familiar, não é uma relação fácil. Por que que não é fácil? Podem abrir o microfone e responder para mim. Porque as pessoas pensam diferente, né? Exatamente, Maria. Cada um vem com uma formação, com um berço, com uma orientação, e as pessoas no planeta todo, hein, gente? Não é só você e o cônjuge, eu e meu cônjuge, é no planeta todo. As pessoas pensam diferente, agem diferente, têm atitudes diferentes, têm reações diferentes, sentimentos diferentes, mas através do Evangelho de Jesus Cristo, duas pessoas imperfeitas buscam a perfeição na relação. Então, eu sou muito grato pelo meu paizinho e pela minha mãezinha. Meu pai viveu até os 88 anos. Faz 2 anos que ele deixou essa existência. Minha mãezinha está com 87 anos. Mas durante toda a sua trajetória, eu vi eles terem momentos fantásticos de harmonia, contentamento, vi momentos de grande satisfação, realização, mas vi momentos também de desafios, momentos de dificuldades, momentos de questionamentos. Crise. O que você diz? Crise. Momentos de crise. Mas o que foi que manteve aquela relação duradoura por tanto tempo? Amor a Deus, fé em Deus, amor ao próximo e fé um no outro. E também colocar em prática os ensinamentos de Jesus Cristo, do perdão, da compaixão, da caridade dentro da família. Então não existe lugar mais apropriado para praticarmos o Evangelho, conforme a Vânia disse, do que dentro do lar. Ali todos os mandamentos que nós temos na Bíblia, no Evangelho, são um palco excepcional, sensacional, especial para nós aplicarmos. E também não adianta a gente querer ser um santinho lá no mundo e chegar em casa e ser um diabinho, né, gente? Temos que ter essa consciência. Em primeiro lugar, temos que amar aqueles que estão mais próximos: o cônjuge, os filhos, os irmãos, o pai, a família. Parece que a Genilda está com a mãozinha levantada. Pode dizer, Genilda. Boa noite a todos. Às vezes acontece na família que o esposo não tem assim essa espiritualidade, né? Mas eu digo, se a mulher tiver, ela consegue equilibrar o lar, né? O casamento, né? Por isso que eu digo que a mulher ela tem um poder dado divino, né? De gerar filhos, mas também gerar para a sua família também, né? Tem Provérbios 1, né? A mulher sábia edifica o lar. Então, eu acredito muito no poder, mesmo quando o homem não busca essa espiritualidade, mas eu acredito que a mulher ela consegue gerar essa harmonia no lar. Obrigado pelo Assim, seu comentário, Genilda. Vamos ouvir o João Roberto. Seu áudio, João Roberto. Carlos, Vânia, melhoras para você, Vânia. Eu queria colocar uma coisa, Carlos. Seria correto a gente pensar que para que você possa, né, transbordar a bondade de Deus, a palavra de Deus, seguir os ensinamentos, a gente tem que começar dentro da nossa família, ou seja, né, como nós podemos
transbordar a bondade, ajudar o próximo, sendo que não estamos cumprindo esse papel dentro da nossa própria família, sendo bom exemplo para os nossos filhos, cuidando com um ambiente agradável para que os nossos filhos se desenvolvam, né? Até por isso mesmo que quando eu coloquei a família em primeiro, né? Quando você perguntou, porque eu penso assim, né? Se você tem um ambiente agradável dentro da sua casa e os seus filhos estão se desenvolvendo dentro daquela harmonia, a presença de Deus com certeza está ali. Perfeitamente, João. Endosso, aprovo, parabenizo, elogio sua compreensão. É exatamente isso. O exemplo surge de dentro da casa antes de ir para fora da casa. Vamos ouvir o comentário da Eva. Pode abrir o seu microfone, Eva Carvajal. Oh, você dice que es importante que nos tengamos a Dios en comunión. ¿Qué podría você decir a los jóvenes en este momento que están procurando para un matrimonio y que están en la iglesia, mas ainda así su juventud no le permite ver un poco más la importancia que tiene el que nos acerquemos más a Dios para poder tener un buen relacionamiento, para construir una familia? ¿Qué le diría Obrigado, você a eles? Obrigado, Eva. Teve um tempo que eu e a Vaninha passamos 3 anos no Nordeste do Brasil e nós fazíamos todo um trabalho voluntário junto com centenas de jovens. E muitas vezes nós tínhamos um aconselhamento para aqueles que estavam se preparando para o casamento. E uma frase que eu dizia com frequência, Eva, é o seguinte: rapazes, se vocês tentarem encontrar a mulher perfeita, vocês não vão encontrar. E moças, se vocês tentarem encontrar o rapaz perfeito, também vocês não vão encontrar. Mas eu digo mais, se você procurasse, encontrasse a mulher perfeita e casasse com ela, também não ia dar certo, porque um perfeito com o imperfeito ia dar choque. Então, volto aqui à premissa original. São dois seres imperfeitos, mas através do Evangelho, buscar uma união mais harmoniosa possível. Vamos ouvir o Fabiano. Penso que, aliás, é um fato, né? Quando todo e qualquer conflito que existe entre pessoas, entre nações, inclusive, quando a gente encontra o objetivo comum, que é o melhor para todos, né? Esse objetivo comum, ele 99% ele resolve os problemas e conflitos e crises. Então, imagino que quando colocamos Deus, mesmo que seja um casal, mas, aliás, quando seja um casal, um homem ou uma mulher, tenha esta sensibilidade espiritual, da conexão com Deus, ele facilmente encontra o objetivo comum. E este objetivo comum sempre é o que todos querem. É que muitas vezes todo mundo quer ter razão, a grande maioria das pessoas querem ter razão, mas o objetivo comum é um só. É o bem de todos, é a evolução, é o crescimento, e Deus é este eixo, esta referência. Excelente comentário, Fabiano. Obrigado. A amiga Genilda falou que, em algumas situações, algumas circunstâncias, a mulher tem um nível de espiritualidade mais elevado e, em algumas situações, o homem não tem nem a fé e nem essa espiritualidade desenvolvida. Será que pode acontecer o contrário? O homem ter a fé mais desenvolvida e a mulher não está nem aí para as coisas espirituais, coisas de Deus? Pode. Então, independentemente se é a mulher mais desenvolvida na fé, ou o homem, ou vice-versa, o que você nunca pode permitir é que o evangelho se torne causa de dissensão, de discórdia, de desarmonia. Por quê? O evangelho é um evangelho de amor, de compaixão, de compreensão, de perdão. É um evangelho de misericórdia.
E nós temos que usar, então, todo o ensinamento de Jesus Cristo voltado para o cônjuge. Tem um exemplo que para mim ficou gravado. Um casal, a moça fiel, evangélica, fazendo suas orações, lendo a Bíblia, servindo, ou seja, super desenvolvida espiritualmente, casou com um rapaz que não estava nem aí. E daí eles entraram numa relação do casamento com uma certeza. O rapaz dizia no seu coração: depois de 3 meses, eu vou tirar essa menina da igreja, ela não vai frequentar igreja nenhuma. E a moça entrou no casamento com a seguinte certeza: eu vou amar o meu marido, eu vou dar o maior exemplo para ele, e depois de 3 meses eu vou batizar o meu marido na igreja. Já pensou que relação, gente? Bom, vocês podem até imaginar o que aconteceu, né? 3 meses se passaram e o rapaz não conseguiu tirar a moça da igreja. E nem a moça conseguiu batizar o rapaz. Mas não foi isso que fez com que ela perdesse a fé, ela perdesse a esperança, ela perdesse o testemunho, ela perdesse a sua espiritualidade. Ela continuou orando, continuou frequentando, estudando as Escrituras, e os anos se passaram. Vou dizer para vocês, levou 30 anos, 21. ou melhor, 21 anos. Obrigado, Wanda, por me corrigir. Levou 21 anos até que o coração daquele rapaz fosse tocado pelo Espírito Santo. Então, pode ver que a conversão não é uma questão intelectual, não é uma questão racional, não é uma questão puramente de lógica, é uma questão sobrenatural. E é o Espírito Santo que toca o coração do homem ou da mulher na hora de ter aquele momento sagrado da conversão. Vamos ouvir o João Roberto e, na sequência, o Ricardo ou a Duda. Aproveitando esse relato que você fez, Carlos, é interessante porque existe uma linha tênue, né, entre espiritualidade e religiosidade, né? Então, essa moça, né, nem a frustração dela, da expectativa dela, fez com que ela desistisse, né? Então, isso é uma fé verdadeira, porque o que a gente vê muito hoje, a pessoa ser muito religiosa, mas no primeiro contratempo, na primeira adversidade, ela cai por terra, né? Aí acaba tendo outros problemas, né? E que a gente já reconhece que a religiosidade é forte, mas a espiritualidade nem tanto, né? Obrigado. Ricardo ou Duda, pode abrir o microfone. Oi, boa noite. Mais uma pergunta, Carlos. Nesse domingo eu estava até conversando com um irmão na igreja e ele até falou assim, como que é mais fácil a gente falar de Deus para outras pessoas e dentro da nossa casa é mais difícil, né? A gente tá falando assim. Por que que vocês acham que às vezes isso acontece? Bom, vamos lá. Temos que entender o cenário como um todo. Quando a gente fala dentro da casa, acredito eu que esteja falando da sua família imediata, né? Irmãos, irmãs, pai, mãe, primos. O que eu entendo é o seguinte, gente, cada pessoa, ela quando nasce, ela vem com dons espirituais, ela vem com uma bagagem espiritual, ela vem com um grau de fé maior ou menor, ela vem com uma inclinação maior ou menor para as coisas de Deus, ela vem com uma vocação ou missão em grau mais elevado ou menor. E tenho certeza, nós estamos agora com 51 pessoas participando aqui, que todos que estão aqui são pessoas de alto grau espiritual, de uma missão, de um chamado, de um propósito, uma conexão, uma comunhão maior com Deus. Então, vocês são mais sensíveis, vocês são mais propensos e, ao mesmo tempo, estão buscando mais uma aproximação e comunhão divina, ao passo que tem pessoas que não têm essa mesma inclinação. E está tudo bem. Então, às vezes, quando eu estou fazendo
apresentações e palestras e mentorias, eu digo o seguinte: quando eu era jovem, gente, por muito tempo, eu tentava entender a reação, a ação, atitude, pensamento do próximo. Mas depois de tantos anos tentando entender, Ricardo, eu simplesmente desisti de tentar entender. Hoje eu me contento se eu consigo entender as minhas próprias ações, reações, intenções, meus pensamentos, as minhas inclinações, porque é um emaranhado aí de situações. Então, se a gente for focar, tentar entender o, o modo operante do próximo, gente, a gente vai acabar se frustrando, tá bom? Daí o que que eu faço? Apenas para me blindar, Ricardo, te dar aqui um consolo para você. Sabe o que eu digo daí no meu coração? De verdade, são todos filhos de Deus. E Deus que está acima de mim e acima de você é Pai, é bondoso, é misericordioso, é infinito, ele tem compaixão, ele tem compreensão perfeita. E no final, é Deus que cuida de cada um dos seus filhos. Quem sou eu para emitir qualquer palavra de julgamento para o A, para o B ou para o C? E Deus tem um sentimento de paz, porque eu também não me coloco numa condição de superioridade. Tudo bem, amigão? Vamos ouvir a Silvana Gonçalves. Eu entendo que a família, as pessoas mais próximas que a gente tem, os irmãos, que a gente tem uma convivência no nosso cotidiano, são instrumentos para a nossa evolução e para o nosso crescimento na nossa espiritualidade e para a gente crescer e aprender. Então, eu entendo que seja isso. A nossa família próxima, as pessoas que estão junto da gente, tem como objetivo ajudar a gente no nosso crescimento espiritual. Silvana Gonçalves, uma salva de palmas para você. Que maturidade emocional e espiritual que você tem. De fato, corretíssima a sua interpretação, visão, compreensão. Alguns de vocês sabem que eu e Vânia temos um filho autista. Não sei se tem alguém aqui que tem um filho autista, mas nós temos. E cada dia nós tentamos ensinar alguma coisa para o garoto. Mas no final do dia, quando a gente vai deitar, sabe o que a gente descobre? É ele que está nos ensinando. Porque a gente, naquela ânsia, né, expectativa tão elevada, a gente tem que compreender que ele tem uma condição diferenciada. E como tal, ele tem as suas limitações. Tem alguns talentos, dons e habilidades que excedem o nosso? Tem, mas também tem algumas limitações que a gente se tornam desafios. Mas é um filho de Deus. E Deus que o mandou à terra dessa maneira. E daí o que ele espera? Que eu fique criticando, censurando, que eu fique achando ruim? Não, é o contrário. Deus espera que eu demonstre amor, compreensão, apoio, incentivo, independentemente da sua condição. Gente, o nosso tempo já está quase se esgotando. A terceira riqueza, qual que era mesmo? Teve alguém que falou aí. Primeiro era Deus, Saúde, né? segundo família, e a terceira é a... Você falou agora. É a saúde? Saúde. É a saúde, gente. Mas esse tema é um tema que a Vaninha adora. Não tem pessoa que conhece mais sobre nutrição, saudabilidade e bem-estar que eu conheço que é minha esposa. É por isso que eu, com a idade que eu tenho, mantenho aqui minha atividade física, minha nutrição aqui super alinhada, graças ao apoio que eu recebo dela. Então, se vocês concordarem, a gente vai falar sobre essa terceira grau de riqueza na próxima semana. Pode ser? Assim ela prepara aí com base nas escrituras, desde o Antigo Testamento, Novo Testamento e tudo mais. Bom, gente, essa é a mensagem que eu preparei para vocês. Eu digo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu não Amém. sei se a Roseli e o Anderson tiveram a oportunidade Amém. de ontem, lá em São Paulo, participar de um evento
Se você participou, Rose, você podia descrever para a gente como que foi o evento? Sim, boa noite a todos. Foi um evento de uma retrospectiva histórica. Então, a igreja está fazendo 100 anos, né? E aí foram falados de todas as pessoas que passaram pela igreja, o que cada um fez. Para mim, foi algo que enriqueceu muito, porque eram coisas que eu, óbvio,